E aí pessoal, tudo bem? Tô aqui para compartilhar um vídeo muito rápido com você, mas que foi do fundo do meu coração algo que Deus falou comigo e eu queria que Deus quer falar com você. Eu tava dando uma olhada num vídeo até do Neymar sobre a vida dele e tudo mais, e eu sei que pode fazer muito sentido, mas você vai ver. Tava vendo um vídeo do Neymar e Deus estava falando comigo sobre algumas coisas que a gente às vezes anseia na vida dos outros, né? Mas às vezes não na maldade, não na inveja, mas anseia não da vida dos outros, mas anseia que a gente também tem algo parecido. E eu comecei a pensar, né, cara, imagina se tivesse essa rotina, imagina se tivesse essa vida, imagina se tivesse a tranquilidade, imagina se eu tivesse, enfim, N coisas, né? E só fica imaginando e se. E Deus começou a falar comigo, cara, mas você sabe o peso de ter uma vida sem mim? Muitas das vezes a gente não entende, não sei se você aqui é cristão ou não, mas a gente não entende o que é ter uma vida sem estar com Deus, uma vida que a gente só apenas vive. Eu gostaria de explicar muito rápido para você aqui hoje como que seria isso. Uma vida sem Deus é uma vida onde a gente nasce com o propósito de que Deus nos escolheu para viver. É uma vida que a gente faz as coisas que a gente gosta de fazer, o que a gente tem prazer em fazer. E muitas das vezes a gente até sacrifica umas dessas coisas para trabalhar, para conhecer novas pessoas, enfim, para estar em novos lugares. E a gente passa uma vida onde a gente pode acabar ela e falar, caraca, entreguei muito aos prazeres e acabei ferrando com todo mundo ao meu redor, ou fui controlado, amei minha família, vivi uma vida e agora acabou. O que que eu vou fazer? Onde que eu vou? E até me dá um pouco de dor no coração pensar isso. Cara, você imagina se viver uma vida sem Deus e você passar todo esse tempo, feliz ou não feliz, com prazer ou sem prazer, e você chegar ali no final e falar, e agora? O que que eu fiz? Que legado eu vou deixar? O que que eu vou fazer para as pessoas lembrarem de mim e aonde eu vou? Se eu passei 80 anos, 70 anos, 100 anos aqui nessa terra, aonde que eu vou agora? O que que eu fiz nessa terra que é tão memorável para as pessoas? E cara, isso começou a me doer o coração. Aonde que as pessoas que não conhecem a Deus vai? Não sei se você conhece a Deus ou não. E eu tava pensando, eu antes de conhecer Deus, cara, pra onde que eu tava indo? Pessoal, hoje em dia eu trabalho, tenho uma empresa e Deus tem feito grandes coisas, cara. Grandes coisas, mas não porque financeiramente apenas, né? Isso aí é o de menos, mas assim, a mão de Deus tem estado sobre essas coisas e, cara, é tão bom você ver que Deus, aquele que criou isso aqui, ó, criou todas as árvores e o céu, tá comigo. E eu sei que nesse final dessa vida eu quero deixar um legado que Deus escolheu pra mim dar. E Deus escolheu um legado para todo mundo, só que você precisa se sacrificar para esse legado. Eu tava falando, cara, para onde eu iria se eu não tivesse encontrado Jesus? Para onde eu iria? Sabe, às vezes eu fico, que nem o caso do Neymar, fico olhando ali e fico falando, cara, olha isso que ele tem, olha as coisas que ele faz, é o Neymar, cara, é o cara. Mas aonde será que ele vai? Não tô falando que ele vai pro céu ou pro inferno, isso aí é ele e Deus, isso aí é você e Deus. Mas aonde será que ele vai? Com quem será que ele vai? E agora fazendo um pequeno comparativo com a vida com Deus. Uma vida com Deus, uma vida de redenção, uma vida de renúncia, uma vida que te custa a sua vida, que para você nascer de novo e viver para Deus. Cara, eu vou falar um pouquinho da minha vida nesses últimos 3 anos aqui vivendo com Deus. Muito difícil, muito sacrifício, muita, muito difícil, muito sacrifício, mas a melhor vida que eu poderia viver. Cara, sabe o que que é acordar e falar assim, Deus, obrigado por ter vida e você olhar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Eu, infelizmente, não tô com a minha Bíblia aqui, mas eu tenho um papel de tudo que Deus já fez na minha vida. E, cara, é tão lindo você ver que o sobrenatural não é o natural, não é algo que você e eu pode fazer, é o sobrenatural. O sobrenatural de Deus está sobre muitas coisas na minha vida. E eu sei que aquilo que eu tô fazendo, o sacrifício que eu tô fazendo, é o melhor sacrifício do mundo, porque eu não sinto uma dor. Eu sinto felicidade em sacrificar aquelas coisas. Eu sinto felicidade em, às vezes, não ir para algum lugar prazeroso, que tem bebida, fumar, cigarro e droga, tudo mais. É algo que uma pessoa da minha idade faria. E eu sinto felicidade porque, cara, Deus, ele ministra no meu coração. E eu vejo que, assim, antes do Antigo Testamento, né, se você não conhece muito a Bíblia, o Espírito de Deus não era sobre todos. Não estava derramado sobre nossos corpos. E depois que Jesus veio, o Espírito de Deus, ele desceu sobre essa terra, ele está sobre nós. Então, o pessoal, antigamente, eles viviam a vida 100 anos, que às vezes pode ser que eles nunca teriam sido tocados por Deus. Eles não tinham aquele momento que falavam assim, caramba, eu encontrei a Deus, encontrei Jesus. Eles conheciam a Deus e viviam para Deus, e glória a Deus por isso. E muitas vezes eles voltavam atrás, paravam de viver uma vida para Deus, várias vezes no Antigo Testamento. E hoje em dia a gente tem o Espírito Santo. Então hoje em dia, além de eu viver uma vida para Deus, eu posso sentir Deus, eu posso ouvir Deus falar todo dia. E cara, não tem algo melhor que isso. Não tem algo melhor que isso. Eu já vivi bastante coisa no mundo e eu falo com todo o coração do mundo. Não tem algo melhor do que viver uma vida para Deus. E eu sei que o legado que eu vou deixar nessa terra não vai ser para minha glória, para minha honra, e eu nem quero isso. Mas cara, eu sei que vai impactar pessoas, vai impactar às vezes você que está assistindo esse vídeo. E tem, tem algo mais feliz
de que tem uma eternidade com Deus? Nossa geração, você que é da terceira geração, não vai entender isso, mas sabe o que é passar eternidade? Eternidade com Deus? Ou eternidade no inferno? A gente não sabe o que é isso. E eu sou tão grato de viver uma vida com Deus, porque não importa o sacrifício, não importa o preço, sempre vai valer a pena, mas muito mais a pena, mas muito mais a pena. E o caminho de uma vida normal é triste, dá até dor na espinha, sabe? De pensar naquela angústia de chegar no final da vida e falar: o que que eu fiz, o que que eu deixei? Deixei dinheiro, deixei casa, mas quem que vai lembrar de mim pela eternidade? Por quem Deus é? Ai, meu pai amado, eu não quero ser essa pessoa, e tomara que você também não. Então, que Deus abençoe você e que você possa viver uma vida para Deus que é a melhor vida do mundo. E que você possa servir a Deus de todo o seu coração, amar a Deus de todo o seu coração. E é isso. Fico muito feliz de estar gravando esse vídeo. Que Deus te abençoe. Qualquer coisa, deixa alguma coisa no comentário, que eu tô aqui para te ajudar. E Deus é bom, Deus é fiel. Eu sou a prova viva disso. 19 anos, vivido para Deus faz 3 anos e nunca quero deixar isso. Deus é a melhor opção do mundo. Em nome de Jesus, que você seja abençoado, que sua casa seja abençoada e que vocês sejam salvos, espelhos e sementes e sal da terra e luz do mundo, assim como Deus mandou a gente ser. Em nome de Jesus. Amém, pessoal.